versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje nós recebemos o deputado estadual pelo PSC, Raul Belém. Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença do senhor aqui. Bom dia, Thalita, bom dia, Rodrigo. Bom dia, deputado. Prazer poder estar fazendo parte aqui do programa. Deputado, as dificuldades enfrentadas pelos municípios mineiros com a falta de repasses do governo estadual não são novidade, né? A gente vem acompanhando isso e trazendo novidades sobre este assunto ao longo do Super N durante um bom tempo. E na Assembleia Legislativa tem uma proposta que prevê a criação de uma comissão para tentar minimizar os impactos da crise financeira, que está sendo encabeçada inclusive pelo senhor. Queria que o senhor explicasse para a gente melhor sobre essa criação dessa frente. Nós entramos com o pedido da criação da Frente Parlamentar de Apoio aos Municípios, porque entendemos que diante da situação extremamente agravada em relação a esses atrasos de CMS, tanto por parte da atual administração, mas principalmente do ex-governador Fernando Pimentel, que resolveu dividir, né, a tragédia que foi criada aí economicamente em Minas Gerais com os municípios. A Constituição é muito clara em relação aos repasses municipais. Então, assim, o governador se apropriou de um recurso que não é dele, não é do Estado. Então, isso não tem discussão alguma, né? Não deveria. Agora, o governador Romeu Zema anunciou que está revogando o decreto para poder repassar o recurso em dia. Mas isso só não resolverá, porque existe uma dívida de 12 bilhões de reais do governo do estado com esses municípios. Mas o que o senhor acha da posição do Romeu Zema em relação a essas dívidas? O senhor já falou que só revogar não é o suficiente, né, para resolver a situação com os municípios. O que o senhor acha que ele deveria fazer de imediato para tentar amenizar, pelo menos, um pouco desse impacto nos municípios mineiros? Ontem nós tivemos uma reunião do bloco Sou Minas Gerais, e o que ele nos propôs que faria uma divisão desses recursos, um parcelamento desse pagamento em 48 ou 60 meses, e ele anunciaria isso no próximo ano. Eu acho que é uma situação que não agrada nem um pouco os municípios. E a minha ideia, a minha proposta, e aqui eu quero dizer que o deputado Mauro Tramonte entrou com um projeto de lei que é muito semelhante ao que nós vamos ingressar na justiça, que os municípios que têm empréstimos ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, onde o contrato, a garantia desse contrato é o ICMS, que esses municípios deixem de pagar essas parcelas do BDMG como uma forma de compensação da dívida. Pois é, e deputado, ainda nesse sentido, a Thalita perguntou pela postura do governador Romeu Zema, eu pergunto para o senhor, o ex-governador Fernando Pimentel foi muito criticado pelos prefeitos, pelos deputados, né? Até porque esses atrasos em repasses começaram na gestão dele. Nós temos aí 1 mês e meio praticamente de governo Zema até aqui, e nós já temos aí, desde o início do governo Zema, algo em torno de R$1 bilhão em atrasos em repasses às prefeituras. Eu pergunto, como é que está o diálogo neste momento de vocês enquanto Assembleia? O senhor foi prefeito de Araguari também, certamente tem contato com os prefeitos da região do senhor. Isso. Lá no Triângulo Mineiro. Como é que está esse contato, esse convívio inicial do governador Zema com os prefeitos e com vocês, deputados? No início foi muito difícil, turbulento a questão dos prefeitos com o governador, né? Até o presidente da esteve com um grupo de prefeitos aqui cobrando a revogação desse decreto do governador, e acabou gerando aí, né, em menos de 2 meses de governo, quase R$1 bilhão de dívidas para os municípios. É um valor absurdo. A questão do IPVA também, que não foi repassado aos municípios. Agora, o governador precisa cumprir o que ele disse ontem em reunião, disse para os deputados federais também, que revogaria, né, esse decreto do Fernando Pimentel para voltar a fazer os repasses normalmente,
como era feito e como é feito em todo o Brasil. Isso é uma coisa exclusiva de Minas Gerais, que foi criada pelo governador Fernando Pimentel. Até o vice-governador Paulo Brandt já havia dito que ou escolhe pagar o servidor, ou escolhe pagar o município. Isso não é uma escolha que compete a eles. A lei é muito clara, né? O governo do estado tem as suas obrigações e o governo municipal tem as suas, né? Os municípios estão numa condição extremamente pior, porque hoje a maior parte dos recursos fica com a União, depois com o estado, e o município fica com uma parcela de menos de 15% do que é arrecadado no país, fica com os municípios, e os municípios ficam com a maior responsabilidade: saúde, educação, até mesmo segurança pública, porque a polícia está em alguns lugares que a prefeitura tem que abastecer o carro da polícia, senão não roda. Então, assim, funcionário público pro fórum, funcionário público para delegacia, a prefeitura faz rodar a máquina do estado também. Então, assim, você criar esse tipo de dificuldade para os municípios é praticamente a falência completa de toda o estado mesmo. Deputado, uma questão também relacionada à economia vem de uma tragédia que nós estamos vivendo nesse mês, né? Nesse primeiro mês de mandato do novo governo Romeu Zema, e também neste início de 2019, que tomou conta aí dos noticiários que a gente vai acompanhando, que especialmente a tragédia de Brumadinho, acompanhada da tragédia da Samarco em Mariana. Muitos prefeitos que a gente recebe aqui criticam a forma como a mineração é feita em Minas Gerais, mas defendem a continuação dessa mineração. Queria saber do senhor, enquanto deputado, a gente falou disso há pouco agora aqui no Super M Primeiras Notícias, né, Rodrigo? Sobre a ação dos deputados, dos políticos em relação a Minas Gerais, para que essa mineração, se continuar, que ela não continue provocando tragédias. Qual a opinião do senhor? O senhor acompanhou a tragédia de Brumadinho? Acompanhei, estive lá e, assim, é uma coisa muito triste e que nós não podemos imaginar de maneira alguma que isso aconteça novamente. Nós dissemos isso quando houve Mariana, e novamente Minas vive essa desgraça. E correndo o risco, de acontecer novamente. Exatamente, em outras localidades. Eu penso que imediatamente precisa acabar com essas barragens a montante. Isso é uma coisa que inegável, acho que todo mundo concorda. A própria Vale interrompeu as suas atividades aonde tem esse tipo de barragem, para fazer o descomissionamento dessas barragens e voltar futuramente à mineração. Eu acredito o seguinte, que a mineração hoje em Minas, ela tem um passivo muito maior do que os benefícios que vem trazendo. É claro que os municípios perdem muito com a arrecadação, mas a Lei Candir, que foi instituída aí nos anos 90, para mineração, eu acredito que precisa haver uma revisão disso. Hoje 95% do minério extraído em Minas Gerais é exportado. Então, assim, o ICMS de mineração em Minas Gerais é um valor ridículo. Tem a compensação financeira por mineração que os municípios recebem e que o governo do estado recebe. Mas, assim, comparado isso, por exemplo, com o petróleo, que é muito menos degradante ao meio ambiente, com muito menos risco. A gente trouxe essa reportagem hoje que mostra que o estado e os nossos municípios recebem aqui em Minas Gerais 9 vezes menos do que o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, recebe. Havia um levantamento até na época deputado Zé Fernando, hoje prefeito de Conceição, que é uma cidade mineradora, que somente os royalties de Santos era maior do que de todo o estado de Minas Gerais, em relação à atividade minerária. Então, assim, é uma situação que precisa ser revista, dar algum tipo de benefício fiscal para o produto acabado, para que gere emprego, oportunidade em Minas Gerais. Hoje, Minas só exporta o ferro na situação de minério bruto, e depois nós até somos compradores desse próprio minério, né? Nós importamos esse minério depois. Então eu vejo assim que, além
da questão do risco. Minas é muito mal recompensada com a questão da mineração. Existe uma comissão sendo formada pelos deputados federais para discutir justamente isso. A Lei Candir em relação à mineração. A Lei Candir em relação às outras commodities, maravilha, grãos e tal, é o que nós precisamos, né? O agricultor, ele quer continuar com essa exportação em massa aí do produto que é produzido, mas a questão da mineração precisa ser revista imediatamente, e eu pedi também, ontem eu encaminhei um requerimento à mesa da Assembleia, pedindo que as licenças da Vale, que a mesa da Assembleia encaminhe à Secretaria de Meio Ambiente, aos órgãos de fiscalização federais, a cassação das licenças da Vale aonde tem barragens nessas condições. Deputado, voltando a falar da questão dos municípios, o senhor contava pra gente aqui no início da entrevista que está articulando a criação dessa frente parlamentar em defesa dos municípios, e aí uma pergunta que me ocorreu agora. O senhor já conversou com os pares? Como é que está essa articulação propriamente dita? O senhor acha que de fato isso vai ocorrer com facilidade nessa nova legislatura na Assembleia? Com certeza. Pelo atual momento, Rodrigo, eu acho que vai ser a frente mais ampla da casa, porque o município é onde as pessoas estão, onde as pessoas vivem, aonde estuda, aonde usa o hospital, o posto de saúde, e não tem como a gente pensar política sem a questão municipal. Então, eu vejo que existe, e nós vamos fazer um esforço junto com os deputados federais. O governo atual, o governo Bolsonaro, através do ministro Paulo Guedes, já falou do desejo de fazer aí um novo pacto federativo. Que é o que resolve definitivamente o problema, né? Sem sombra de dúvidas, resolve. E assim, às vezes existe uma preocupação, falar, mas mais recursos para os municípios, talvez os prefeitos não saberão lidar com mais recursos. Eu posso garantir que o recurso está muito mais bem empreendido nos governos municipais do que no governo federal. Muito bem, conversamos com o deputado estadual do PSC, Raul Belém. Muito obrigada pela entrevista do senhor. Seja sempre bem-vindo aqui à Rádio Super. Muito obrigado, Thalita. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Obrigado pela entrevista mais uma vez, deputado. Hora certa.